En primer lugar, vamos a tener la presentación de la doctora Marcia Bisotto. Acá. Adelante, por favor. Gracias. Marta Bisotto viene de Embrapa, Clima Temperado de Pelotas, Brasil. Y su presentación es Conectando Salud y Biodiversidad, estudios sobre frutas nativas. Buenas tardes. Lamento mucho, pero no hablo español. Terá que ser en portugués. Intentaré hablar despacito y espero que comprendan. Entonces, adelante. Primeiramente, quero falar em espanhol. Vou falar em português, tá? Despacito, e vamos ver se me entendem. Vamos falar um pouquinho sobre biodiversidade, porque eu acho que é um assunto que tem muito a ver com o que nós estamos tratando hoje nesse evento. Falaremos sobre as espécies que existem no mundo e a importância desse assunto dentro do nosso tema. Vocês me ouvem bem? Sim? Tá bem. Então, se estima que temos mais ou menos entre 10 e 50 milhões de espécies no mundo todo, tá? Dessas 10 a 50 milhões, 2 milhões de espécies estão identificadas, catalogadas. As outras ainda são desconhecidas. Dessas espécies que estão identificadas, nós temos 391 mil espécies que são plantas. As outras são espécies animais. Qual a importância disso? A importância disso é que é um reflexo direto no que nós consumimos. Por que um reflexo direto? Das 391 mil plantas que existem identificadas, mais ou menos 30 mil são comestíveis. No entanto, dessas 30 mil, 120 delas, mais ou menos, são valores aproximados, podem ser cultivadas. E o que acontece com a nossa alimentação? A nossa alimentação é baseada, em termos mundiais, em apenas 12 espécies. Para vocês verem como a nossa alimentação é monótona. Aqui, eu não sei se o termo é o mesmo, Maxi, em espanhol, para monotonia alimentar. É o mesmo? Ok. Então, aqui eu trouxe as espécies que são normalmente utilizadas. O arroz, o trigo, açúcar de cana, milho, soja, batatas, óleo de palma, mandioca, caçava em alguns lugares. E depois outras espécies que aparecem também como o sorgo, o painço, para nós lá o milheto ou painço, amendoim e batata doce. E nas espécies animais estão os bovinos, né, lá em cima, búfalos, galinhas, né, aves, porcos e cabras. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que, diante de uma diversidade gigante que existe, né, no planeta, nós nos alimentamos de forma muito monótona. Aqui um pouquinho do panorama do Brasil. O Brasil, ele detém uma biodiversidade gigantesca. Estima-se, né, que 20% do número total de espécies do planeta estão no Brasil. É um país grande. Nós temos uma área grande. No entanto, os nossos principais cultivos comerciais, eles não são nativos, eles são introduzidos de outros países. Então, eu coloquei aqui como exemplo o cacau, que vem do México, a soja e a laranja, que vem da China, os bovinos no Brasil, né, a grande maioria vem da Índia, peixes, né, aqui as tilápias são da África, cana-de-açúcar é da Nova Guiné, o café, que o Brasil é bastante conhecido, né, pelo seu café, vem da Etiópia, o arroz das Filipinas, eucaliptos, principalmente no sul, nós plantamos bastante, vem da Austrália, as abelhas, né, a grande maioria que nós temos lá são abelhas africanas e por aí vai. Então, é para mostrar que não é apenas o Uruguai que não está, talvez, fazendo uso das suas espécies nativas. O Brasil também, apesar de deter um grande número de espécies, ele não faz uso das espécies nativas que tem. Bom, quais as consequências?
existem vários níveis de consequências para esse tipo de comportamento, de não valorizarmos ou não utilizarmos as nossas espécies nativas. Bom, reduz a diversidade genética e reduz as oportunidades. Quando estamos falando da forma agrícola, reduzem as oportunidades de negócio, porque nós não estamos explorando essas espécies que são nossas. E o que está acontecendo? Ao longo das décadas, a gente vem percebendo, né, dos séculos, uma redução da biodiversidade. Esse também é um mapa mundial, tá? Então, nós temos uma redução em torno de 75% aqui, ó, na queda da biodiversidade. Todas essas informações que eu uso, elas estão disponíveis, elas têm as fontes na apresentação, que eu creio que vai ficar disponível depois para vocês, né, as apresentações. E falando na parte de alimentação, qual as consequências dessa falta de diversidade, né? Uma redução da sustentabilidade e um aumento da vulnerabilidade. Por várias questões. Existem na história muitos relatos quando a população se baseia tem como base da sua alimentação um único produto, ela fica muito vulnerável. Porque qualquer doença que ataque esse alimento, a população toda vai passar fome, né? Seja um fungo, uma bactéria, enfim. Tá? Um evento climático. Então, reduz muito a sustentabilidade e aumenta a vulnerabilidade. Bom, como que nós podemos mudar esse cenário? Com o conhecimento. Nós não vamos preservar aquilo que não conhecemos. Então, precisamos conhecer para preservar. Tá? E o conhecimento em quais níveis? Eu citei aqui alguns, como biodiversidade geral, agricultura e a composição desses alimentos. A composição desses alimentos são extremamente importantes para que eles sejam valorizados e sejam conservados. Tá? Essa é a parte que eu atuo mais, que é na composição dos alimentos. E aqui a frase que eu falei antes, né? Conhecer para preservar. No Brasil, a gente tem usado bastante essa frase. Aqui um pouquinho falando sobre a composição dos alimentos, né? Eu quis mostrar um pouquinho da diversidade que existe dentro de uma mesma espécie. Então, aqui eu tenho como exemplo a banana, né? Aqui. Todas elas da mesma espécie, mas há uma grande diversidade, né? Aqui batata, tomate, né? Todos são tomates, mas tem uma grande variação. E as cenouras, né? Essa variabilidade na composição dos alimentos, ela existe por diversos fatores. Um deles é o genético, que eu estou falando para vocês. Mas existem fatores ambientais, fatores geográficos, enfim, características de solo, o manejo das plantas. Todos esses fatores têm o mesmo peso na diversidade, né? Na variabilidade que vai ter dentro de uma mesma espécie. O foco da minha apresentação, apesar de serem frutas nativas, eu precisei reduzir um pouco a poucas espécies, porque senão eu não teria tempo suficiente para falar para vocês. Então, o que eu vou explorar aqui? Quando eu iniciei a minha carreira na Embrapa, eu trabalhei muito a composição dos alimentos, a composição das frutas nativas. Mas eu percebi, ao longo do tempo, que eu precisava estabelecer alguns links, algumas conexões, que somente com a composição do alimento eu não conseguiria fazer. Eu precisava mostrar para a população a importância de consumir esses alimentos. Por quê? Dependendo da faixa etária que nós estamos falando, existe já um conhecimento prévio sobre essas espécies nativas. No entanto, se estivermos falando com um público jovem, muitos deles desconhecem as nossas espécies nativas. Então, nós precisamos mostrar para este público também que é extremamente importante consumir essas espécies e a importância que vai refletir na nossa saúde, tá? Que é o foco, na verdade, dessa apresentação. Então, aqui eu foquei em duas espécies, tá? O araçá amarelo e o araçá vermelho. Então, vários dos trabalhos que eu vou citar mais adiante estão relacionados, às vezes, aos dois, às vezes ao amarelo e às vezes ao vermelho. Porque eles têm características completamente diferentes, tá?
E a pitanga. Então, no Brasil, nós mais ou menos organizamos em 3 grupos, né? O grupo que chama de roxa ou preta, o grupo vermelho e o grupo laranja. Eu não vou falar aqui dos trabalhos de caracterização, porque eu participei desse mesmo evento, só que em outro local, em 2017, se não me engano, foi, né, Maxi? Eu falei muito sobre a composição naquela época. E agora eu praticamente não vou falar nada de composição, tá? Porque naquela apresentação já tinha as citações das fontes. Então agora eu tô focando mais nos benefícios à saúde, tá? Dessas três pitangas também. Bom, eu estranho um pouquinho porque sou acostumada a me mover bastante. E estou presa, fico nervosa, preciso caminhar. Pero, está bien, vou tentar ficar parada. Este é um dos primeiros trabalhos que eu fiz em conjunto com outras equipes, tá, de universidades e instituições de pesquisa no Brasil. Foi com pitanga. Foi a primeira espécie que eu trabalhei quando eu cheguei na Embrapa, quando eu entrei. Nós trabalhamos in vitro e em vivo, usando ratos. É bastante comum nesse tipo de trabalho, então vocês não se preocupem, que sempre quando eu falo que os experimentos foram feitos em vivo, eles foram feitos com autorização e seguem os princípios, né, do bem-estar animal. Nesse caso aqui, nós começamos a descobrir várias coisas sobre a pitanga, sobre os benefícios de consumo. Nesse caso, é um trabalho específico sobre fibrose hepática, que é uma doença, né, do fígado. Nós descobrimos que extrato de pitanga roxa tem um potencial muito grande para reduzir a proliferação de células doentes, também reduz a viabilidade dessas células e o extrato de pitanga induz essas células à morte. Isso é extremamente importante porque pode ser uma prospecção de futuros medicamentos, né, para o uso dessa espécie. No entanto, nós não nos contentamos somente com esse resultado. Nós queríamos saber como a pitanga induzia as células doentes à morte. Para isso que nós precisamos do experimento em vivo. E nós descobrimos que o extrato de pitanga ele tem a capacidade de parar o ciclo celular. Então, principalmente numa fase específica de G0 e G1. É onde não ocorre mais a mitose, né? A multiplicação dessas células que está afetada. Isso é fantástico. O que a gente busca num extrato? Que ele seja eficiente em afetar as células que são doentes, mas que não afete as células que são normais. Então, esse foi um avanço que a gente conseguiu com o extrato de pitanga. Só parava o ciclo celular, então as células não proliferavam e também induzia as células à morte. Nós tínhamos percebido que o extrato de pitanga conseguia ativar um mecanismo que quando a célula percebe que ela está doente, ela se autodestrói. E daí vem vários que chama apoptose o mecanismo. E existem várias outras formas também de induzir a célula à morte, como necrose, como aqui nós citamos uma que nós encontramos, que é a mitofagia. É a capacidade de se destruir, de se autodestruir a mitocôndria. O que é extremamente interessante. A mitofagia, ela pode ser benéfica, porque se acontecer uma mutação na mitocôndria, a mitocôndria que está com problema, ela se autodestrói e a célula continua viva. No entanto, quando for bastante evidente e esse extrato for bem forte, as mitocôndrias não conseguem fazer a autofagia e a célula toda se destrói. Então, foi um achado bastante interessante com o extrato de pitanga, porque a gente percebe que o extrato de pitanga, numa concentração mais elevada, consegue levar as células à autofagia. Então, elas se destroem. O que é bastante interessante, né, na questão de pesquisa de novos fármacos. Bom, aqui é um outro trabalho que nós fizemos. Aqui nós envolvemos outras espécies. Apesar de eu não ter citado lá no início, nós trabalhamos bastante com butiá também. Mas eu resolvi não focar no butiá hoje, porque a Rosalia
que a minha colega de trabalho já fez uma apresentação sobre o butiá, e eu achei que ia ser muito, né, focar de novo no butiá. Então, ele vai ser mais coadjuvante nessa apresentação, tá? Mas eu trabalho intensamente com ela, com o butiá também. Tá, esse foi um trabalho que nós focamos em diabetes mellitus tipo 2, que é aquela diabetes que ela tem uma influência muito grande da nossa alimentação. Tá? Então, por isso, nós focamos nela. Nós descobrimos que os extratos das 3 espécies são muito eficientes no controle de uma enzima que é responsável pela quebra dos açúcares. Quando nós consumimos o alimento, o nosso corpo começa a fase da digestão ainda na nossa boca e vai evoluindo, né, o processo da digestão conforme o alimento vai passando pelo nosso organismo. E nós descobrimos que o extrato de araçá, ele inibe uma enzima que chama alfa-glicosidase, que atua na quebra desses açúcares, o que torna, então, o extrato de pitanga extremamente interessante para aquelas pessoas que são diabéticas, também já prospectando, talvez, algum fármaco no futuro, tá? Então, aqui nós descobrimos, né, que a pitanga e o araçá, tá? O araçá tem uma grande influência também, inclusive mais evidente o araçá do que a pitanga, na ativação dessa enzima, tá? Vamos para o próximo. Aqui falando especificamente da pitanga, então esse trabalho foi um trabalho em vivo, utilizando ratos, né? Geralmente a gente utiliza a raça Wistar, que é um rato de laboratório, né? Muitos desses experimentos, eles são... os ratos, eles são adquiridos com uma certa idade. Essa parte desse experimento, ela é feita geralmente nas universidades, porque as universidades têm biotério, que são um espaço onde acontece a multiplicação, né, desses animais, segue todo um rigor, né, de como deve ser a produção e daí distribuição para os experimentos, tá? Então, o que aconteceu? Se recebeu um lote de ratos, se fez a indução de síndrome metabólica. Não sei, a síndrome metabólica são várias doenças que acontecem simultaneamente, né? Aumento de pressão, aumento de peso, a diabetes geralmente está envolvida. Como se fez essa indução? Com uma dieta hiperpalatável, ou seja, se ofereceu ao ratinho, basicamente, gordura e açúcar, para que ele engordasse e desenvolvesse essa doença. E nós pudéssemos perceber o tratamento, né, da pitanga, se o tratamento seria eficiente. Então, o que nós percebemos? Que aqueles ratinhos que tiveram a indução, né, essa dieta hiperpalatável, eles ganharam peso, obviamente, né? Se usa muito leite condensado para se fazer, né, essa dieta. Então, quem é fã de leite condensado, né, tem que ficar atento. Então, leite condensado, principalmente. Eles envolveram intolerância à glicose, aumentaram a gordura visceral, que é aquela gordura não que a gente vê externa, mas sim a gordura interna, que está na volta do nosso fígado, de todos os nossos órgãos internos. Eles aumentaram o peso, né, obviamente, a glicose sérica, os triglicerídeos, aumentaram o colesterol. No entanto, aqueles ratinhos que tiveram o tratamento com pitanga, nesse caso a pitanga vermelha, não tiveram essas alterações. Então, esse resultado é extremamente interessante para nós. Outros fatores que foram observados, a maioria das doenças que a gente fala, câncer, diabetes, síndrome metabólica de uma forma geral, elas estão relacionadas com processos de inflamação, principalmente, e estresse oxidativo. Então, excessos de radicais livres no nosso organismo. Então, todo o extrato que tiver uma atividade antioxidante e um poder anti-inflamatório, ele vai ter uma ação sobre essas doenças. Outras coisas que nós percebemos é que alguns extratos, eles têm a capacidade de modular o nosso comportamento. Por exemplo, uma pessoa que é obesa, normalmente está associado um quadro de depressão. Não é 100% dos casos, mas uma grande maioria das vezes. Então, nós testamos nesses ratos que tinham um ganho de peso, que estavam obesos, testes comportamentais.
Tem um teste muito conhecido que chama nado forçado. Basicamente, você tem um balde, né, uma bacia com água, e você coloca o ratinho dentro da água. Se o ratinho está depressivo, ele vai ao fundo e ele demora para reagir. Ele demora para começar a nadar. Mesmo ele não sabendo nadar, ele tenta, né? Se o rato está depressivo, ele demora. Se o rato não está depressivo, na hora que você coloca na água, ele já automaticamente sobe e começa a nadar. É um dos testes que a gente observa. E o que nós observamos? Que o extrato de pitanga tem a capacidade de reduzir esse quadro de depressão, mesmo em ratos obesos. Que foi um fator extremamente interessante. Não é só o extrato de pitanga, eu vou falar mais adiante no extrato de araçá também, tá? Então, aqui, esse aqui é o principal resultado do trabalho. Eu sempre coloco aqui embaixo, tá? Porque às vezes eu falo bastante e eu acabo esquecendo de salientar o resultado principal. O extrato de pitanga mostrou benefícios com alterações metabólicas, né, causada pela dieta hiperpalatável, e bem como exibiu efeito antioxidante e antidepressivo. Esse aqui é basicamente o mesmo experimento, só que com o araçá vermelho. Tá? Eu fiz questão de cortar o araçá ao meio nessa foto, ó, para vocês perceberem que o araçá é vermelho, mas a polpa é branca. Então, muitas vezes, erroneamente, nós achamos que somente as frutas de uma cor intensa é que tem uma ação benéfica para a saúde. E isso não é verdadeiro, tá? Muitas vezes, as frutas claras também têm uma ação fantástica em relação à saúde. Não é nativo, mas citando um exemplo para vocês, a maçã. A maçã é uma das frutas mais estudadas. Vermelha por fora, muitas vezes, né? Branca por dentro. E tem um efeito fantástico em relação à saúde, tá? Então, esse é basicamente o mesmo experimento anterior, né? Ele é com síndrome metabólica e com indução, né, em ratos pela dieta hiperpalatável. E o que se percebeu dessa vez, né? Mais ou menos os mesmos parâmetros, né, que a gente viu no experimento anterior foram alterados. E o extrato de araçá também consegue prevenir essas alterações. Então, mais um resultado fantástico. O extrato de araçá também tem um efeito antidepressivo. Então, fica uma dica, né, de prospecção para novos fármacos. E também atua sobre vários outros parâmetros bioquímicos voltados principalmente à inflamação. Existem vários marcadores para inflamação que a gente utiliza, são citocinas, que eu acabei não trazendo, senão ia ficar muito chato. Né? A minha apresentação ela já é um pouquinho mais pesada, e eu achei que ia ser muita coisa, né? Trazer os nomes e tudo mais. Então, assim, se a conclusão é da mesma forma, né? O araçá vermelho ele tem efeito anti-hiperglicemiante, anti-hiperlipidêmico, porque ele está envolvido com açúcar e com a gordura. Propriedades neuroprotetoras, demonstrando potencial agente terapêutico para indivíduos com síndrome metabólica. Aqui um outro experimento, né? Esse envolve as duas espécies, o araçá e a pitanga. Também envolve, né, o estudo de síndromes metabólicas. Esse aqui é um estudo que ele foi mais focado na parte inflamatória, tá? Nos marcadores inflamatórios. Porque, assim, ó, para o público em geral, é interessante saber que tem um efeito positivo para a saúde. No entanto, se nós formos trabalhar com uma indústria que está interessada em produzir algum medicamento, um fármaco, um fitoterápico, enfim, é interessante nós sabermos explicar o que acontece e como isso acontece. Nós temos que ter segurança, né, de que vai ser eficiente o investimento, né, na produção desse medicamento. Então, se vai ser feito ou não, nós não sabemos. Mas nós temos que ter o conhecimento científico sobre isso, tá? Eu deixo as referências também. Vocês, eu não sei se vão percebendo, mas a cada slide eu avanço no tempo, né? Os estudos começaram lá, o primeiro é de 2014, 2017, 18, 20, 22, e a gente vem evoluindo. Nós viemos evoluindo, cada vez tentando explorar os extratos, né, dessas frutas nativas de uma forma diferente, agregando conhecimento.
Esse é um estudo já de 2023, né, do ano passado. É um estudo bem interessante que ele fez um comparativo entre o araçá vermelho, por exemplo, e um medicamento que é utilizado já para diabetes mellitus tipo 2. Tá? É um medicamento bastante utilizado no Brasil. E o que a gente percebe? Que muitas vezes o extrato de araçá ele tem a mesma capacidade que tem o medicamento. E não é numa concentração muito alta, é numa concentração usável, eu diria. Tá? Algumas vezes o medicamento se sobressai. Teve um caso aqui, né, que a metformina ela foi mais eficiente na modulação de marcadores anti-inflamatórios. Nessa parte de anti-inflamatórios, o medicamento se sobressaiu. Mas na maioria dos marcadores, você consegue fazer um equilíbrio entre o extrato natural e o medicamento, o que também é um fator extremamente interessante, né, para quem é usuário de medicamentos para controle de diabetes. Então, o extrato de araçá é um agente promissor, né, para prevenção de complicações de diabetes mellitus tipo 2. Tá bem? A gente fala bastante sobre estresse oxidativo, sobre atividade antioxidante. E muitas vezes, nas apresentações, questionam se você tem uma alta atividade antioxidante in vitro, lá no laboratório, como eu vou saber se também tem uma alta atividade antioxidante no meu organismo? Como conseguimos fazer essa transposição, né, de informações? Como teremos certeza de que é antioxidante mesmo? Então, tem uma professora que propôs um trabalho utilizando um verme, que é a C. elegans, né? Eu não vou pronunciar o primeiro nome porque é bem complicado, tá? A gente chama carinhosamente de C. elegans, esse verme. E ele é como se fosse um modelo de uso para nós tentarmos ver essa atividade antioxidante em vivo. Então, nós utilizamos, né, a C. elegans e usamos aqui também o araçá, né, o amarelo e o vermelho. E o que a gente percebeu? Bom, a gente tem que saber também se o extrato não é tóxico, né? Porque quem diz que não é tóxico? Não sei se você se lembra, mas o que diferencia, né, o veneno do remédio é a dose. Então, nós temos que ter bastante cuidado quando estamos trabalhando com extratos concentrados. Bom, o que perceberam? Que não era tóxico. Além de não ser tóxico, ainda aumentava a expectativa de vida desses vermes da C. elegans, né? Então, isso também é um resultado fantástico. Aí consegue mostrar toda a sua função de capacidade, né, de benefício ao consumo. Outra coisa que se percebeu, então, foi a atividade antioxidante em vivo. Então, se induziu o estresse oxidativo, utilizando peróxido de hidrogênio, e também uma outra substância, que é a juglona, e se percebeu que aqueles vermes tratados com o extrato do araçá conseguiam equilibrar o seu processo oxidação e não oxidação, tá? O que é bastante interessante, tá? A demonstração em vivo. É uma pessoa? Não é. É um modelo animal. Mas nós precisamos evoluir nos trabalhos, né, para conseguirmos chegar mais adiante em outros tipos de estudo. Outra coisa que se percebeu é que a cor tem uma influência. Nesse caso, se observou que um araçá difere do outro em relação a essa capacidade, tá? Vários dos experimentos que se utilizam a dois tipos da mesma espécie, às vezes se observa essa diferença e às vezes não. O que mais que nós temos? Esse é um trabalho bem interessante, é um dos últimos que saiu. É um trabalho também com araçá, mas ele tem um outro foco, tá? Ele é um trabalho que viu toxicidade em linhagens celulares. Então, você cultiva as células em placas, né, em laboratório. Se cultivou a linhagem aqui em cima, ó, aqui, NIH, né, 3T3, que é uma linhagem normal, porque a gente queria saber se afetava a célula normal ou não. E as outras 3 linhagens são linhagens cancerígenas, tá? Uma de tumor cerebral, uma é um adenocarcinoma coloretal e a outra é um carcinoma de próstata. E a gente queria ver se o extrato tinha efeito sobre elas. O que nós percebemos, né? Se fez outras análises, até eu coloquei um pouco assim, que são ricas em fibras, vitamina C, né, compostos fenólicos. Os extratos não
têm efeito tóxico, quer dizer, não afetaram a linhagem que é normal, o que é fantástico, né? Lembra que eu falei lá no início? É o que nós queremos. Extrato que não afete uma linhagem normal, mas que tem uma ação forte numa célula que está mutada, numa célula que está doente, tá? Numa célula cancerígena. O que mais nós observamos? Que o extrato, ele reduziu a proliferação dessa linhagem HT29, principalmente o araçá vermelho, tá? Então, é o adenocarcinoma coloretal. É um achado bem interessante. E aqui um outro experimento que foi feito paralelo, mas ele foi publicado no mesmo artigo, por isso que eu coloquei aqui junto, tá? É a ação antifúngica desses extratos. E o que se descobriu? Que tem vários fungos que são resistentes, né, a medicamentos que existem. Por exemplo, aqui eu coloquei as cândidas, né, a Candida albicans, que existem N tipos, elas são muito resistentes a fluconazol. Então, nós queríamos saber se o nosso extrato teria uma ação sobre esses fungos para nós conseguirmos pensar em algum medicamento. E se talvez pudesse causar alguma irritação se fôssemos pensar numa pomada, por exemplo, para formular. O que nós conseguimos perceber? Que tem um efeito antifúngico, isso nós achamos fantástico, né? Sobre a maioria dos isolados, né? E outra, não tem efeito... Tá bem. Não tem efeito irritante. Isso é fantástico, porque pode sim ser formulado uma pomada. Inclusive, estamos buscando parceria agora para dar esse passo a mais. Além de descobrirmos os efeitos, nós queremos ver o extrato, né, das nativas sendo utilizados efetivamente como fitoterápicos. Queremos ver eles disponíveis. A gente sabe que existem algumas coisas. Já existem algumas substâncias que são utilizadas, produtos formulados. Mas nós queríamos ver isso numa escala maior. Tá? Então, estamos bem animados com esse trabalho. Bom, dito isso, né, eu foquei um pouquinho mais aqui no final em todos os meus trabalhos, né, que foram publicados nesses últimos tempos. Todos são provenientes de teses, né, de dissertações, teses. O que eu acho que falta fazer ainda? Minha ideia, tá? Com a experiência que eu tenho. Tem alguns problemas de produção que precisam ser resolvidos. Eu estou falando principalmente no Brasil. Nós temos, eu acho que 2 gargalos, que nós chamamos lá, que é produção de mudas e alternância de produção. Porque, por exemplo, na pitanga, tem anos que produz muito bem e tem anos que não produz. Então, fica difícil estimularmos o produtor investir em mudas, preparo da área, cuidados, se não podemos dizer para ele que vai ter uma produção constante. E fica bastante complicado, tá? Então, tem esses gargalos de produção fitotécnicos para resolver. Organização de cadeias produtivas e de comercialização. Esse é o outro problema que tem, no meu ponto de vista, precisa ser resolvido. Organizar a produção e organizar a comercialização. A exemplo da rota dos butiazais, do Red Palmar, é uma forma de organização da cadeia, desde a produção até a comercialização. Mas é específica para o butiá. Teríamos que ter para outras espécies de nativas. Estudos envolvendo consumidores de frutas nativas. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Estudos de acompanhamento. Em inglês tem essa sigla que chama estudos de cohort. Que é um estudo de observação de pessoas que consomem essas frutas ao longo de décadas. São estudos longos, caros e difíceis de fazer. Mas eu acho que chegamos a um ponto que se precisaria fazer um estudo de acompanhamento. Pessoas que são consumidoras regulares de frutas nativas e a sua propensão a desenvolver ou não desenvolver algum tipo de doença, dessas doenças que eu estava falando anteriormente. Tá? Se souberem de alguém que queira parceria para fazer esses estudos, estou à disposição, porque é bastante difícil de conseguir, tá?
Desenvolvimento de novos produtos alimentícios com foco em saúde. Por que eu digo com foco em saúde? Porque nós temos alguns produtos desenvolvidos, geleias, sucos, polpas, mas muitas vezes, principalmente no Brasil, se utiliza muito açúcar, por exemplo, principalmente com o intuito de deixar mais palatável, ou fazer com que o sabor seja mascarado e agrade mais ao consumidor. Só que daí nós sim, é interessante, nós ainda vamos estar consumindo aquelas substâncias que são boas para o nosso organismo, mas estamos colocando também substâncias que não são boas, que é o caso do açúcar, né? Que a gente sabe que é um grande vilão. Mas, então, desenvolver geleias diet, suco sem açúcar, ou, enfim, alternativas, né, na parte tecnológica. E essa última parte que eu venho falando na minha apresentação, que é o desenvolvimento de novos produtos como suplementos alimentares e fitoterápicos. Particularmente, eu sempre defendi que a fruta deve ser consumida como um todo, a fruta. No entanto, nesses últimos tempos, eu tenho percebido que não existe razão para que não tenhamos as duas possibilidades. Os consumidores da fruta, os consumidores dos subprodutos, ou dos produtos tecnológicos, suco, polpa, geleia, e os consumidores de suplementos alimentares. Podemos ter. Podemos ter todos. Podemos ter as frutas nativas circulando em todas essas cadeias. Tá? Então, seria mais uma sugestão, né, de pesquisa. Bom, agora sim, final. Esses trabalhos são trabalhos bastante caros. Envolve massivamente laboratório, cuidados animais, etc. e etc. Não existe como fazer esse tipo de trabalho sozinho. Geralmente somos várias instituições. Uma rede, mas uma rede de laboratórios. Então, aqui são as principais instituições que trabalham. A Embrapa, né? Onde eu fico, Embrapa Clima Temperado, em Pelotas. Unipampa trabalha também bastante nessa parte. Universidade Federal de Pelotas, o curso de farmácia, de tecnologia de alimentos, são grandes parceiros há muitos anos. A Universidade Federal de Santa Maria, também trabalhamos junto com eles há décadas. Aqui eu coloquei um agradecimento especial, porque muito da minha apresentação, a parte de imagens, eu retiro do Google. E não acho justo eu fazer uso, né? Eu não tenho como agradecer uma a uma as pessoas que tiraram aquelas fotos e imagens. Eu sempre coloco um agradecimento ao Google, porque, gostando ou não, é onde a gente busca muitas das imagens que a gente utiliza, tá? E era basicamente isso. Eu deixo o meu e-mail, se alguém tiver interesse em alguma parceria, desenvolver algum trabalho, alguma ideia inovadora, quer ir para o Brasil estudar, quem sabe. Enfim, nós estamos à disposição. Pode fazer contato comigo, a gente tenta fazer os encaminhamentos, né, da melhor forma possível. E é isso. Qualquer dúvida, aqui.